Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, estando à mesa, os 11 discípulos, apareceu-lhes Jesus e censurou-lhes a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, porém, o que não crer será condenado. E eis os milagres que seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, levantarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, esta não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. E o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, elevou-se ao céu, e está sentado à direita de Deus. Eles, porém, partiram e pregaram por toda a parte. E o Senhor operou com eles e confirmou a sua pregação com os milagres que a acompanhavam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos fiéis, hoje celebramos o mistério da Ascensão do Senhor. Este mistério que a Igreja professa com tanta alegria e que está dentro da realidade do Cristo ressuscitado, nos faz pensar, através de duas formas, tal fato. A primeira, pensemos nos frutos da redenção. O Senhor morrera por nós. O Senhor entregara a sua vida para nos resgatar do pecado e da morte. O Senhor sanara aquela chaga profunda que nossos primeiros pais cravaram com o pecado original. E com o pecado original há a aversão a Deus que se instala no coração humano. A rebeldia da pessoa humana contra a pessoa divina. A inimizade entre Deus e os homens. No mistério da redenção, de sua santa paixão, o Senhor, obediente ao Pai até a morte de cruz, reconcilia a vontade humana e a vontade divina. Suando sangue, dirá no Jardim das Oliveiras: Pai, não a minha, mas a tua vontade. E a realiza até a morte, e morte de cruz. Nos coloca em amizade com Deus, nos redime. A natureza humana não é mais inimiga de Deus, mas em Cristo torna-se amiga. Como que a pessoa humana agora pode, de fato, refletir aquela beleza de ser a imagem e semelhança da pessoa divina. E neste mistério, quando o Senhor sobe e adentra no tabernáculo celeste, não volta apenas o Verbo, volta Jesus Cristo, Filho de Deus e Filho de Maria. Aquele que é gerado no ventre imaculado de Maria Santíssima, seu corpo sacrossanto, que padecera por nós, que sofrera as chagas da paixão e que ressuscitara, e agora glorioso, sem nunca deixar de ser humano, todo homem, todo Deus.
Não é somente a natureza divina que adentra no tabernáculo celeste, como de lá viera, mas a natureza humana, gerada no tempo. Santo Agostinho vai nos dizer, o coração humano foi posto no trono de Deus. O nosso coração, marcado e ferido, agora redimido, adentra na realidade celeste, na vida divina. Abre a porta para que nós, através do seu mistério pascal, da sua pessoa, possamos, de fato, tomar parte na comunhão do mistério da Trindade. O homem é chamado à intimidade da Trindade divina. Os anjos se maravilham com tal coisa. O que não era para os homens, em Cristo é conquistado. A segunda perspectiva que vemos em nossa meditação sobre o mistério da Ascensão é que o Senhor vai sem nunca nos deixar. Se pensássemos que Jesus ressuscitado despreza a nossa fraqueza e quer afastar-se de nós, pensaríamos errado. Podemos até perguntar, mas por que não permaneceu? Por que não nos guiou? E os discípulos perguntam isso, é agora, Senhor, que vais reinar? É agora que restabelecerá o reino? É agora que tudo se cumprirá? A resposta de Cristo é algo diferente do que os apóstolos esperavam. Não vos cabe saber o tempo e o momento, e nem o lugar. Se pensarmos na ascensão do Senhor como algo temporal e geográfico, Jesus sai daqui e vai para lá, e ao estar lá não está cá, correríamos o risco de nos sentirmos abandonados. Isto seria um grande engano, pois o Senhor nunca nos abandona. Ao adentrar na realidade celeste, algo novo acontece. Cristo rompe o tempo e o espaço. Entra naquela vida que está acima do tempo e do espaço, que chamamos de eternidade. Pensemos, caríssimos. Mesmo Jesus sendo tão amigo de Maria, Marta e Lázaro, que estavam em Betânia, quando os queria visitar e estar com eles, precisava desviar o caminho para passar por Betânia. E ficava alguns dias, algum tempo naquele lugar, em companhia de seus amigos. Quando alguém ouvia falar de Jesus e precisava dele com urgência, tinha que ir ao encontro dele. Em Nazaré, Cafarnaum, Betânia, Jerusalém, em algum lugar, encontrava Jesus por algum tempo. Agora, caríssimos, quando o Senhor entra na eternidade, na vida divina, Ele está em todo lugar e em todo tempo. Não precisamos mais correr a Nazaré, ou correr a Jerusalém, ou passar por qualquer cidade que seja, porque Cristo não está aqui ou acolá, mas está em todo lugar
e sempre conosco. Nossa relação com o Senhor agora passa a ser uma relação mais íntima do que a realidade terrena pode oferecer. Quando o buscamos, já o encontramos. Claro, algumas pessoas poderiam dizer, mas gostaríamos de algo mais palpável, mais sensível. E o Senhor sabe que precisamos de determinados auxílios. E nos deixou auxílios bem concretos para o encontrarmos, para o sentirmos, para o tocarmos. Aí está a beleza dos sacramentos. Nos sacramentos temos um encontro pessoal com Cristo de uma forma visível e eficaz. Porém, permanece o mistério da fé. Na Eucaristia sempre está presente. Na missa sempre está se sacrificando. No batismo nos gerou para uma vida nova e continua atualizando este sacramento. Na confissão nos concede o perdão. Alguém poderia dizer, está bem, são momentos importantes. E, de fato, com muita fé, chegamos a sentir sua presença. Algumas pessoas com mais intensidade e outras com menos. Bem, então se quer tocá-lo de fato, abraçá-lo e apalpá-lo, vê-lo e beijá-lo, então olhemos aonde ele se considera estar. Se nós nos atermos aos Atos dos Apóstolos e percebermos aquela intervenção que o Senhor faz na história, pondo Saulo por terra, e olharmos com atenção quais as palavras que nosso Senhor dirige a Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo nunca conhecera Cristo. Saulo não vira Jesus pregar no templo. Saulo não estava lá naquela Páscoa da paixão do Senhor. Não o vimos até começar a perseguição a Estevão. Como Jesus pode dizer que Saulo o persegue? Se Saulo entra na história depois da ascensão do Senhor. Cristo considera a igreja o seu próprio corpo. Quando Saulo perseguia a igreja, nosso Senhor considera que perseguia ele mesmo. Então o Cristo que entra nos céus pode ser tocado, abraçado, beijado em cada membro de sua igreja, em cada batizado, em quem testemunha o seu nome sem medo e com coragem. Aí está a pessoa de Jesus e ele considera feito a si mesmo. Um testemunho só é muito pouco. Olhemos então o que o próprio Jesus vai dizer quando nos previne de sua vinda definitiva, quando consumará todas as coisas e entregará ao Pai todo o poder, toda a autoridade, toda a potestade, e julgará a terra inteira. O que o Senhor nos diz, ou melhor, o que o Senhor adverte que dirá aos bons e aos maus? Quando os maus negligenciaram o bem, ou quando os bons o realizaram, Jesus vai dizer uma única frase: quando fizestes isto ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes.
Então o Senhor se considera peregrino sobre a face da terra, vivente no tempo e no espaço, através dos pequeninos, dos seus. Caríssimos, nunca foi tão fácil encontrar Cristo, abraçá-lo, beijá-lo, quanto depois de sua santa ascensão. E Ele permanece conosco até o fim do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.